Olá! O processo de pasteurização, entre outros processos de conservação por altas temperaturas, apresentam algumas vantagens e algumas desvantagens. Quando você escolhe um método de conservação para conservar e obter um produto novo, ou apenas garantir a segurança daquele produto, isso pode ser baseado em vários fatores. A escolha da temperatura é um dos principais métodos de conservação, porém apresenta várias peculiaridades que podem garantir vantagens e desvantagens para esse processo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a conservação por altas temperaturas aplicadas a alimentos. O meu nome é Jonathan Rocha, eu sou professor e doutor em engenharia química e hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses tipos de processos, esses métodos de conservação para vocês. Os métodos de conservação, eles podem ser resumidos em basicamente 5 métodos com a utilização de temperatura elevada. Entre esses 5, eu posso citar a pasteurização, a esterilização, o branqueamento, a tindarização e a apertização. Vários fatores podem influenciar na resistência do micro-organismo ao calor. O que a gente precisa saber aqui antes é que o fundamento principal para a utilização da temperatura como método de conservação seria que a alta temperatura ela é capaz de destruir ou inativar micro-organismos ou enzimas que iriam, no caso, causar alterações nesse alimento, levá-lo, no caso, a um processo de deterioração e perda. Quando a gente fala sobre conservação por aplicação de alta temperatura, a gente tem que saber quais seriam e conhecer quais são os fatores que afetam a resistência desse micro-organismo. É claro, conhecendo esses fatores é que a gente vai saber e entender como aplicar esse método de conservação e essa temperatura ao alimento. A gente verifica aqui que quanto menor o pH, menor a resistência do micro-organismo. Ou seja, quanto maior o pH, quando eu aplicar uma temperatura, quanto maior esse pH, menor vai ser a resistência desse micro-organismo à temperatura. Por quê? O pH faz com que esse micro-organismo se torne debilitado, se torne mais sensível à aplicação da temperatura, tá? Então isso é muito importante. Então alimentos ácidos, em geral, você pode utilizar uma temperatura menos elevada. Por quê? Porque grande parte dos micro-organismos presentes ali naquele alimento já estarão sensibilizados por esse pH, ou seja, estarão mais sensíveis a uma temperatura elevada. Os alimentos secos, eles demandam mais calor do que os alimentos úmidos. A presença de água nesse alimento é muito importante porque ela atua como um meio de condução daquela temperatura entre ou dentro desse alimento. Então, quanto menos água, mais difícil seria a transmissão, a condução, a transferência desse calor pelas estruturas do alimento. Uma coisa importante que a gente precisa falar aqui seria que a concentração de carboidratos ou outros compostos como a gordura, como as proteínas, podem atuar como barreiras, como isolantes térmicos para a entrada do calor. No caso de gordura, por exemplo, eles reduzem a quantidade de umidade presente naquele alimento. Então, quanto mais gordura, em geral, o teor de umidade naquele produto acaba sendo diminuído. E isso atinge diretamente aquele ponto que a gente estava falando em relação a ter menos água no produto. Quanto menos água, maior a dificuldade de penetrabilidade da água. A concentração de alguns compostos, como cloreto de sódio, também podem afetar, no caso, essa resistência do micro-organismo à temperatura. Então, até 4% a gente verifica uma maior resistência do micro-organismo a esse calor. Porém, maior que 8% a gente vê essa resistência sendo diminuída. A efetividade do tratamento térmico com o calor vai depender logicamente da relação que existe durante esse tratamento entre o calor e o tempo no qual esse calor é aplicado.
ok? Então a gente sempre precisa ter em mente que o binômio tempo e temperatura é algo fundamental para a conservação de um alimento e manutenção das características químicas e sensoriais interessantes daquele alimento. Eu não posso utilizar uma temperatura muito elevada por um tempo muito elevado, porque, logicamente, mesmo eu conseguindo destruir grande parte da contaminação microbiológica presente naquele alimento, eu também vou conseguir destruir grande parte das características interessantes para o consumidor naquele produto, como a coloração, como o sabor, como o aroma. Então, na indústria de alimentos, a gente precisa ter sempre isso em mente. Utilizar uma temperatura que seja eficaz, eficiente em destruir a contaminação, porém, sem, no entanto, destruir todas essas características desejáveis naquele produto. A pasteurização. A pasteurização ela é um dos métodos de conservação mais antigos e mais eficazes e aplicados hoje na indústria de alimentos. O princípio da pasteurização está, como eu falei antes, na aplicação do calor. Esse calor ele pode ser mais ou menos efetivo na destruição da contaminação. Em relação à pasteurização, a gente verifica que ela é capaz de destruir uma grande parte, praticamente todos os micro-organismos patogênicos, porém, no entanto, uma boa parte dos micro-organismos deteriorantes ainda pode permanecer ali. Mas também esse método é capaz de reduzir a quantidade de micro-organismos deteriorantes a níveis considerados seguros. Algo importante a ser falado em relação à pasteurização é que esse método de conservação ele não destrói esporos. Ou seja, aqui é um ponto negativo e que deve ser chamado a atenção. Esse método é capaz de destruir uma grande variedade de micro-organismos, entre fungos, leveduras, bactérias, e variando entre bactérias gram-negativas e muitas gram-positivas. A indicação do método de pasteurização poderia ser direcionada a alimentos que são sensíveis a altas temperaturas, ou seja, aqueles alimentos que podem ser facilmente degradados, deteriorados, ter alterações inconvenientes, eles são mais indicados para a pasteurização, porque é um método que não é tão agressivo quanto outros. Por que também? Porque é um método que permite, no caso, a destruição de agentes contaminantes ali e deterioradores, sem, no entanto, causar grandes alterações no produto. Ok? Nesse tipo de método, a gente verifica, no caso, a passagem por tubulações do alimento, né? Por exemplo, um leite, um suco, através de tubulações onde eu tenho o aquecimento e logo em seguida o resfriamento. Por que esse resfriamento ele é importante? Acontece que quando esse alimento ele é aquecido, ele vai continuar aquecido e as características interessantes daquele alimento continuarão sendo perdidas conforme esse aquecimento permanecer. Então, esse resfriamento ele é interessante para que eu não tenha esse acontecimento, para que essas características não continuem sendo perdidas. Além disso, esse choque térmico é capaz de causar a destruição de outros micro-organismos e ainda a inativação de algumas enzimas. Quem resiste à pasteurização? Basicamente, micro-organismos termodúricos e termófilos, né? Esse método de conservação, ele necessita de métodos de conservação posteriores, como a aplicação de um vácuo, um açucaramento, né? Aplicação de anaerobiose, como eu falei, o vácuo, ou até mesmo uma refrigeração. Os tipos de pasteurização são basicamente três: a pasteurização rápida, a pasteurização lenta e a ultrapasteurização, que se confunde com a esterilização. Muitas referências, muitas literaturas dizem que é a mesma coisa. Algumas considerações importantes sobre a pasteurização seria que é um método muito direcionado para laticínios, polpas de frutas, refrigerantes, sucos, desde que esses sucos ou esses produtos não sejam muito sensíveis à temperatura.
apesar de que a pasteurização ela é indicada, como eu já falei antes, para alimentos que têm uma certa sensibilidade à aplicação de temperatura elevada. Esse método é capaz, no caso, de garantir uma segurança ao meu produto final. Essa segurança vai depender do produto, vai depender da intensidade dessa pasteurização e pode variar de alguns dias a alguns meses. A gente observa nesse produto final poucas alterações significativas no alimento. Dura em média esse alimento pasteurizado 20 dias, por exemplo, o leite. A esterilização de alimentos. A esterilização é um método utilizado para conservação de alimentos em que você consegue obter um produto estéril do ponto de vista bacteriológico. Esse método, em função da temperatura elevada, a gente consegue inativar enzimas pelo efeito de desnaturação da proteína, destruição de bactérias patogênicas, deterioradoras e esporos. Então, aqui, fazendo uma referência com a pasteurização, a gente observa que é possível obter a destruição de esporos, principalmente, também, né? E outra coisa interessante a gente comentar nesse ponto aqui é que esse alimento, em função da temperatura mais elevada, é possível de se observar algumas alterações nesse produto. Essa temperatura de esterilização utilizada, ela tem um parâmetro, ela foi baseada em um ponto científico. Qual seria esse evento científico? Seria o fato de que a temperatura de esterilização ela é capaz de destruir o esporo do Clostridium botulínico, uma das estruturas microbiológicas mais resistentes à temperatura que se tem notícia. Logo, se eu consigo destruir o esporo do Clostridium botulino, eu consigo destruir praticamente todos os outros micro-organismos e esporos, ok? O equipamento utilizado para a realização da esterilização é o equipamento autoclave, principalmente. As condições de esterilização. Precisamos ter em mente que o método de conservação, a esterilização convencional, né, o método de esterilização é diferente de esterilização comercial. A indústria de alimentos, baseada na esterilização convencional, criou um método chamado esterilização comercial. A esterilização comercial, enquanto utiliza uma temperatura de 121 graus por um tempo que varia de 15 a 20 minutos, a esterilização comercial já utiliza tempos mais reduzidos, temperaturas mais elevadas, sim, por volta de 130 a 150 graus, porém o tempo ele varia entre 2 a 4 segundos. E você pode se perguntar por que isso está acontecendo, não pode? Isso está acontecendo pelo fato que já comentamos anteriormente. Quando você utiliza uma temperatura muito elevada por um tempo muito elevado, você vai ter o quê? Perdas químicas e nutricionais daquele produto. A esterilização comercial, ela permite a obtenção de produtos como o UHT, que é o leite UHT, tá? Isso significa que são produtos, no caso, que podem durar de 4 a 6 meses na prateleira sem sofrer alterações causadas principalmente pelos micro-organismos. Também pode ser chamado de ultrapasteurização, de acordo com algumas literaturas. Algumas desvantagens da pasteurização estaria no fato de que alguns produtos, por exemplo, o leite, alguns sucos, eles podem desenvolver sabor parecido com o sabor de cozido, ok? E isso já não é tão interessante para alguns consumidores. A gente pode observar também a alteração na coloração. No caso do leite, a gente observa um leve escurecimento desse produto. E no caso de alguns sucos, a gente pode observar a perda de coloração de alguns produtos. Isso também seriam desvantagens, né? Entre as vantagens, a gente verifica que eu posso proporcionar ao mercado novos produtos e produtos microbiologicamente seguros,
obter um produto que pode durar por um longo período na prateleira e são produtos que não necessitam de métodos de conservação posteriores, como uma refrigeração, entre outros, ou até mesmo aditivos, que comprometeriam inclusive o custo desse produto. Alguns exemplos de produtos a gente pode citar suco de fruta, alimentos concentrados, produtos alimentícios sólidos como carne, salsichas, são alimentos que passaram pelo método de esterilização. Como eu falei, é interessante a gente ter em mente a diferença entre o conceito de esterilização e esterilização comercial. Quando eu estou me referindo a alimentos, eu estou utilizando o termo esterilização comercial. O que seria isso? Como eu falei, é uma condição mais amena da esterilização, em que, no entanto, você consegue garantir um produto estável do ponto de vista microbiológico, não totalmente estéril, porém em níveis de concentração de micro-organismos muito, muito reduzidas, que garantiriam a segurança desse produto. Ok? Como eu já falei antes, é importante a gente entender que quando eu estou fazendo a aplicação do método de conservação, utilizando a temperatura, no caso a esterilização aqui, eu tenho que entender a importância de dois aspectos interessantes: a aplicação de um calor úmido e a aplicação de um calor seco. A aplicação de um calor úmido. O que precisamos saber aqui? O calor úmido, durante a sua aplicação, por exemplo, numa panela de pressão ou num autoclave, ok? O que a gente verifica não é a utilização da pressão aqui, ela não tem o objetivo de utilizar, no caso, a pressão como meio para a destruição daquele micro-organismo. Apenas para a pressão aqui, ela tem a função de favorecer o aumento da temperatura acima da temperatura de 100 graus, ok? Então, o objetivo da pressão aqui não é destruir o micro-organismo. A gente sabe e veremos mais à frente que é possível destruir o micro-organismo por altas pressões. Porém, aqui, essa pressão ela tem o objetivo principal de garantir, de permitir o aumento da temperatura acima de 100 graus. Esse calor úmido, ele tem um poder maior de penetração na estrutura do alimento, exatamente pela presença de água na estrutura desse produto, ok? Pela presença da água, que atua como um meio de transferência desse calor. Aqui fica uma pergunta: por que é necessário retirar todo o ar existente no autoclave antes de fechar a válvula de vapor? Essa retirada da temperatura facilita o aumento da temperatura, facilita o processo de esterilização e até mesmo e também pelo fato de que aquele ar dentro dessa panela ele já está contaminado e dessa forma ele precisa ser retirado. O calor seco ele é menos eficiente que o calor úmido, isso é muito importante. O calor seco ele também pode ser utilizado durante o processo de esterilização, porém ele é menos eficiente que o calor úmido. Esse processo, a aplicação do calor úmido, atua através principalmente da oxidação dos constituintes químicos. Nesse tipo de aplicação de calor, de esterilização, a transferência de calor é mais lenta, principalmente pelo fato da não presença de água, da pouca presença de água, ok? E aqui a estrutura, o micro-organismo apresenta dessa forma uma resistência maior à aplicação dessa temperatura. É um método é uma esterilização muito aplicada a vidrarias, metais, superfícies, como é que a gente observa, por exemplo, em alguns consultórios dentários, e não é tão aplicada a alimentos em função dessa deterioração, dessa perda maior que pode ocorrer no alimento. Em geral, o método de conservação e esterilização, ele utiliza embalagens chamadas embalagens Tetra Pak, principalmente para produtos como leite e produtos como sucos esterilizados. É importante chamar a atenção para que a gente observe que esse tipo de embalagem
ela tem várias camadas. Cada camada vai ter uma função de proteção ou estrutural para essa embalagem. Aqui a gente verifica que, em média, a gente tem 6 camadas: polietileno, polietileno, alumínio, polietileno, papel, polietileno. Cada uma dessas camadas, de acordo com a sua localização, vai ter uma função. E essas funções são importantes a gente conhecer. Aqui, por exemplo, o papelão, que confere a estrutura a essa embalagem, e o polietileno na camada 6, a proteção do produto ou selagem dessa embalagem. Durante o processo de esterilização, como eu já falei, em função da temperatura utilizada, é possível observar algumas transformações nesse produto, nesse alimento, e algumas dessas transformações nós já conhecemos. Essas transformações vão depender, logicamente, da intensidade do tratamento aplicado e das características do alimento. Se for um alimento que tem algum pigmento, se for algum pigmento rico em aromas, isso vai ser modificado mais ou menos intensamente de acordo com as condições aplicadas da esterilização aplicada e isso quando eu estou falando das condições, eu estou falando do tempo, do binômio tempo-temperatura. É lógico que, como eu falei, alguns alimentos com determinadas características vão sofrer mais a aplicação dessa temperatura. Algumas transformações muito evidentes seriam alimentos alcalinos, como o leite, por exemplo, a gente observa a reação de Maillard e alguns sucos também. Alimentos ácidos, é muito comum a gente observar a caramelização e também perda do ácido ascórbico por oxidação em função da temperatura elevada. Então, eu vou ter uma perda, principalmente de vitamina C aqui, em função dessa temperatura elevada. Em seguida, a gente passa para o método de conservação chamado branqueamento. O método de branqueamento ele ganhou muita repercussão e entrou em evidência em função do grande número, da grande quantidade de casos de contaminação do açaí na região norte pela presença do barbeiro. Esse foi um dos métodos recomendados para o tratamento, para a conservação do açaí e também para se garantir a segurança e a ausência desse barbeiro nesse produto. Em geral, durante o branqueamento, a gente utiliza uma temperatura que varia de 70 a 90 graus, em que esse alimento ele é submerso numa água nessa temperatura, ok? Logo em seguida, após esse aquecimento, esse alimento ele é refrigerado, ele é resfriado para uma temperatura próxima da temperatura ambiente, exatamente para que eu evite que esse cozimento do produto continue por um tempo prolongado e eu tenha perdas químicas e nutricionais nesse produto. E sensoriais também. Aqui, durante o branqueamento, a gente tem alguns pontos interessantes. A gente consegue reduzir a quantidade de micro-organismos, ou seja, a gente reduz a carga microbiológica presente nesse alimento. E algo muito interessante seria a redução do oxigênio intracelular na estrutura desse alimento. Por que isso é tão interessante? Porque caso você vá congelar esse vegetal, esse oxigênio vai continuar presente no interior desse alimento, causando oxidação, causando formação de odor desagradável, entre outras alterações nesse produto, inclusive modificações indesejáveis na coloração do produto. Esse branqueamento também é capaz de inativar enzimas que vão causar o escurecimento desse alimento e também podem causar a perda de textura do produto por enzimas como as poligalacturonases, ok? Que são enzimas que vão, no caso, deteriorar ou quebrar a pectina desse alimento. Então, quando eu inativo essas enzimas, eu consigo garantir uma característica sensorial e nutricional mais interessante a esse produto. O branqueamento dessa forma,
ele é um método capaz de garantir características físico-químicas e sensoriais interessantes a esse produto, consegue garantir a permanência da pigmentação desejável a esse produto, e esse pigmento ele pode ser mantido, por exemplo, com a utilização de bicarbonato ou óxido de cálcio durante o branqueamento, durante esse método de conservação. É muito indicado para alimentos como brócolis ou vegetais em geral de coloração verde, porque a gente consegue manter a clorofila numa coloração desejável. Entretanto, o branqueamento pela presença de água, ok? Pela presença de água durante esse tratamento, a gente pode observar em algumas situações, ou pode ocorrer de maneira mais ou menos acentuada, a lixiviação de constituintes, que seria o quê? A saída de constituintes de nutrientes desse alimento para a água. Geralmente, o método de conservação, branqueamento, ele está associado a um método de conservação posterior, como congelamento e refrigeração. Esse tipo de tratamento é muito e praticamente sempre utilizado para alimentos vegetais congelados, que são aqueles alimentos congelados que a gente observa em supermercados e outros locais. Geralmente, aquele produto vegetal ele passou pelo branqueamento para que a gente consiga garantir a redução dessa carga microbiológica e também a permanência de características químicas e sensoriais desejáveis nesse produto. Alguns outros aspectos importantes aqui seriam que você consegue garantir a permanência desse aroma e sabor e aparência interessante para esse alimento. Quando esse branqueamento ele não é eficiente, a gente pode ter o surgimento de aromas indesejáveis, como eu falei, pela presença do oxigênio. Geralmente é um método aplicado a alimentos vegetais que serão congelados, e uma das vantagens também desse método de branqueamento seria o amolecimento do tecido e dessa forma a facilitação, né, de, de você poder colocar esse produto dentro de uma embalagem com mais facilidade. Aqui a gente observa vários exemplos: os alimentos congelados, o alimento passando pelo branqueamento e refrigerado logo após esse branqueamento, e o amolecimento do tecido vegetal para favorecer a entrada nas embalagens, principalmente de vidro, que é um material mais rígido. A tindalização. A tindalização, apesar de ser um método bastante conhecido, é um método de conservação por aplicação de alta temperatura que caiu em desuso. Por que esse método caiu em desuso? Principalmente pelo fato de ser um método longo, um método demorado, e que outros métodos podem substituí-lo mais facilmente, mais eficientemente. A tindalização ela é um método de conservação baseado no aquecimento descontínuo do alimento. Ou seja, eu tenho o aquecimento desse alimento, seguido de uma refrigeração, novamente outro aquecimento, nova refrigeração, novo aquecimento e nova refrigeração. Por que isso é feito? Uma coisa só importante aqui a gente falar. A temperatura utilizada é por volta de 60 a 90 graus, uma temperatura muito semelhante à que a gente observa na pasteurização. E o tempo também pode variar de alguns minutos. A tindalização ela se baseia na destruição de células vegetativas. Então, o que acontece? Eu tenho o aquecimento, esse aquecimento destrói a célula vegetativa, e aí o alimento é refrigerado. Durante essa refrigeração, que pode variar entre 18 a 24 horas, eu tenho o quê? Eu tenho esses esporos que continuaram, que não foram destruídos nesse alimento, evoluindo para a forma vegetativa. Então aí eu vou fazer um novo aquecimento para destruir essa forma vegetativa que evoluiu do esporo. Aquecer
aqueci, fiz o aquecimento, destruí essa forma vegetativa, refrigerei, cresceu novamente, evoluiu novamente o esporo que permaneceu ali para a forma vegetativa, faço um novo aquecimento e aí por diante. Ou seja, é um tempo muito prolongado. Essas repetições podem variar, né, até 3, até de 3 a 12 vezes entre aquecimento e refrigeração. Esse método ele é interessante por quê? Porque ele, ele é um método ameno, é um processo ameno que pode permitir a obtenção de um produto seguro, porém, e também pode garantir um produto com características químicas e sensoriais interessantes. Porém, é um método longo, um método demorado e dessa forma acabou caindo em desuso. Ao contrário do método chamado apertização. A apertização foi desenvolvida por um inventor chamado Nicolas Appert. E a apertização, você vai verificar que ela é um tipo de esterilização mais completo. Ou seja, eu tenho a utilização de temperaturas, de condições semelhantes à esterilização, porém associadas ao envase asséptico, ou seja, um envase limpo, em uma embalagem limpa e um ambiente limpo. Essa embalagem já vai estar fechada, ok? E aqui eu vou utilizar a esterilização comercial, como eu falei. Em geral, essa esterilização é aquela observada, essa apertização, esse método é aquele observado para algumas embalagens como vidro ou lata, alimentos em conserva, ou seja, esses alimentos já se encontram dentro da embalagem, ok? E durante esse envasamento, ou seja, que seria a transferência do produto para dentro da embalagem, pode ocorrer simultaneamente nesse processo a esterilização ou o alimento pode ser esterilizado já dentro da embalagem. Então, aqui eu tenho o aquecimento do alimento já dentro da embalagem, ok? Ou durante o envasamento, essa esterilização pode ocorrer. Por exemplo, quando eu tenho um envasamento de um leite, de um suco, aquele alimento está passando por uma serpentina, sendo aquecido e sendo colocado dentro de uma embalagem já aquecido e também com vapor aquecido, ok? Então esse alimento ele já entra estéril dentro de uma embalagem estéril. Ou eu já posso ter, por exemplo, no caso de uma conserva, o alimento dentro daquela conserva e sofrer o aquecimento já dentro da conserva e ser fechado. O fechamento dessa embalagem, no caso de conservas, é chamado de recravação. Geralmente é feito por equipamento chamado recravadeira. A apertização é um dos métodos mais utilizados na indústria de alimentos hoje, principalmente pela facilidade, pela eficiência e pela versatilidade dele ser aplicado a inúmeros tipos de produtos, como conservas vegetais, pescado, sopa, entre outros. A apertização, em geral, utiliza temperaturas semelhantes à da esterilização, próximas de 100, em que essa conserva ela pode estar em pode ser feito algo como um banho-maria, em que o produto é colocado dentro de um banho-maria aquecido. Dentro desses produtos também ocorre modificações de pH, porque são alimentos em conserva, e como eu falei, temperaturas semelhantes à da esterilização.